Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada por mais esse culto de oração que está se iniciando. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós com muito amor, o Senhor tem nos protegido, nos livrado de todo o mal. Ó Pai, nesse momento em especial, peço que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos da Igreja Batista Metropolitana. Ainda não podemos estar juntos presencialmente, mas sabemos que o Senhor tem estado presente na vida de todos. E que durante esse culto, Pai, a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações. Ó Deus, continua conosco no restante de toda essa noite e abençoa, Pai, o decorrer da nossa semana também. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo em que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Oh, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante
de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui para trazer uma porção da palavra do Senhor, para nós estudarmos juntos. E é bom saber que você está aí do outro lado também, e nós vamos poder usufruir das promessas do Senhor e aprender mais uma porção da sua palavra e colocar em prática o que vamos aprender nesse estudo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Eu sei que alguns irmãos têm passado por problemas difíceis, eu sei que muitos têm enfrentado enfermidades, outros desempregos e todo tipo de problema. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor é por nós, Ele cuida de nós e Ele tem estado bem presente nas nossas aflições. E é bom saber que o Senhor tem fortalecido a fé da sua igreja e que nós continuamos firmes, prosseguindo e olhando para Ele, que é o nosso alvo. Eu também agradeço a Deus pela vida das nossas crianças. As crianças estão crescendo muito, estão se desenvolvendo, e é muito bom ver as crianças também participando do culto, participando de tudo. É muito bom. E para você que não pertence a nenhuma igreja, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, da mesma forma que você possa estar entendendo o plano de salvação que há em Cristo Jesus, que você possa usufruir das misericórdias e da bondade e da graça redentora de Jesus. E para você que porventura já participou da Igreja de Jesus Cristo, mas se decepcionou e está afastado, que você possa retornar, que você possa olhar para Jesus, experimentar de Jesus e ser acolhido por Ele através desse estudo, porque os dias são difíceis e Cristo está às portas. E Ele está com seus braços estendidos para te acolher, e Ele diz que te ama, e Ele demonstrou isso na cruz do Calvário, se entregando por cada um e pela humanidade. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro segundo o livro de Crônicas, versículo 20, nós estaremos lendo do 1 ao 22. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos ler ela completa para que possamos entender melhor. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos
Meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre as prosperidades de Abraão, teu amigo? Habitarão nela, e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porque os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Zenaías, filho de Jeio, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá e vós os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Cis, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte no deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saís ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o povo em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Disseram os levitas dos filhos do Coatitas e Coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa,
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós os moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém. Senhor, nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra que acabamos de ler. Senhor, fale profundamente aos nossos corações. Paizinho querido, perdoa o nosso pecado, para que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor e as nossas necessidades sejam supridas. Nós sabemos, querido Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor está atento às Tuas promessas e que o Senhor promete estar com o Teu povo. E é nessas promessas que nós confiamos e é por isso que nós estamos depositando a nossa fé e a nossa confiança em Ti. E abrindo a nossa boca, Te pedindo socorro, que o Senhor visite os lares, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor abasteça, Senhor, os armários, que o Senhor não deixe faltar jamais o pão de cada dia para o Teu povo. Abençoe a nossa nação, abençoe a nossa igreja em nome de Jesus. Amém. Diante da leitura da palavra de Deus que acabamos de fazer, nós vamos extrair alguns princípios e algumas verdades para a nossa vida. Vamos falar da condição humana. Nós que experimentamos da bondade e da salvação em Cristo Jesus, nós sabemos que muitas vezes da vida nós enfrentamos algumas dificuldades, alguns problemas que nós nos sentimos tão vulneráveis e nossos sentimentos e as nossas emoções são afetadas. E aí nós experimentamos a tristeza, a ansiedade, o medo, porque nós focamos no nosso problema. E muitas vezes nós achamos até que os nossos problemas, ele é até maior do que o nosso Deus. Muitos pensam assim e agem assim. E o que nós vemos através da palavra do Senhor nessa leitura que acabamos de fazer, é que Deus, Ele mostra que Ele é poderoso o suficiente para resolver qualquer tipo de problema. Até aquele que nós muitas vezes achamos que é impossível. Mas o Senhor, Ele mostra que é em suas mãos que está todo o poder. Ele é que domina os céus e a terra. Ele tem controle. Ele é soberano. E é interessante que Josafá ele entendeu o Deus que ele servia. Josafá, para muitos, se não conhece, Josafá ele foi um rei em Judá, um rei temente a Deus, filho de Asa. O seu pai também era rei e ele aprendeu muito com seu pai e ele continuou o seu reinado, trazendo todos os ensinos que ele aprendeu com seu pai, ele continuou, aplicando ali no seu reinado. E na época da leitura que nós lemos aqui,
havia os dois reinados, o reinado de Israel e de Judá, que era Judá e Benjamim. Nós conhecemos a história, sabemos que os reinados se dividiram, então ficou o reino do sul e o reino do norte, e aí o reino do sul permaneceu ouvindo os profetas, ouvindo os ensinos e o que Deus queria para que o povo fosse abençoado, a obediência permanecesse ali entre os povos que faziam parte, não é, desse reinado do sul, enquanto o reino de Israel, que era o reino do norte, eles estavam totalmente distantes da presença do Senhor. Ali eles estavam numa rebeldia muito grande, fazendo tudo que desagradava os olhos do Senhor, e eles haviam sido punidos por isso, porque quando o cristão, o filho de Deus, ele começa a desobedecer os ensinos do Senhor, lógico que ele tem uma consequência. Ele está pecando contra Deus. E o pecado traz as suas consequências. E foi isso que aconteceu naquele momento com Israel. Enquanto Judá, eles permaneciam firmes em Deus. Os irmãos prestaram atenção na leitura do texto. Josafá, ele colocou a casa em ordem, ele construiu, arrumou tudo o que precisava ali no seu reino, mas ele não esqueceu de também colocar a casa em ordem através da leitura do livro da lei. Então, o que ele fez? Ele fez com que todo aquele povo do Reino do Sul tivesse acesso ao livro da lei e fosse orientado com a orientação da palavra do Senhor, ensinado pelos profetas a buscar em Deus a fortaleza, os ensinos e permanecer firme obedecendo os ensinos que Deus falava através do profeta. E aí nós vemos que esse reino foi um reino muito abençoado. Foi um reino em que Deus foi glorificado através da vida daqueles que puderam ali ensinar, aqueles que puderam adorar. E aí nós vemos as batalhas sendo vencidas e cada vez mais Deus sendo glorificado através da vida dos seus servos. E aí nós podemos aprender com Josafá o quanto maior o inimigo, maior é a vitória. Os irmãos viram que nós acabamos de ler que quando Josafá ficou sabendo que estava vindo para uma batalha 3 grandes exércitos e eles eram apenas um. E aí ele, lógico, na hora ele ficou ansioso, ficou com medo e não soube naquele momento como ele iria ter a vitória. Mas aí, por ele mesmo, ele não sabia humanamente, mas aí ele se lembrou, não é, dos ensinos e do poder que Deus exercia sobre eles, e ele falou, não, eu não vou ficar abatido aqui, prostrado, chorando, esperando ser derrotado, não, eu tenho um Deus que
é além de todos esses exércitos. É um Deus em que na sua mão está todo o poder e a força. Então, o que ele fez? Ele foi atrás, não é, dos seus auxiliares, e aí ele decretou para que naquele momento houvesse um grande ciclo de oração e de jejum, para que todos ficassem no mesmo propósito, orando a Deus, porque eles sabiam que esses homens eram homens fortes, eram homens que quando vinham era para destruir, eram homens que matavam sem dó e piedade. Mas é interessante nós sabermos que Josafá não ficou diante do problema, ele não ficou chorando nem prostrado, mas ele tomou uma atitude diante de Deus. Então, ele foi buscar o socorro na pessoa certa, na pessoa do Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Deus que em suas mãos estão a vitória. E ele é pelo seu povo. Ele gosta de um povo que obedece os seus mandamentos e os seus ensinos. E ele gosta de um povo que no momento da adversidade reconhece que pode buscar socorro e refúgio na sua presença. E foi o que Josafá fez. Josafá convocou todo aquele povo para uma corrente de oração. Todos estavam unidos em um só propósito, que era a vitória do povo de Deus. E ali eles permaneceram orando e jejuando e buscando as orientações do Eterno. Porque o nosso Deus é um Deus que orienta. Ele não deixa com que o seu filho fique perdido diante de algumas circunstâncias difíceis. O socorro da parte de Deus sempre chega. Deus jamais desampara o seu povo. E nós podemos ver através da leitura da palavra todo o cuidado de Deus para com a nação de Judá e Benjamim. E ali Deus orientou, Deus teve cuidado em cada detalhe para explicar e para orientar para que o povo fizesse. E nós vemos que Deus, ele é o nosso ajudador nos momentos difíceis. E Josafá, ele não tomou, em segundo passo aqui, é uma grande lição para a nossa vida, ele não tomou nenhuma decisão sem buscar a orientação do Senhor. Aqui nós podemos ver que, diante da notícia, foi um impacto muito grande que ele teve, que ele recebeu. Então, ele ficou meio que desorientado. O que eu vou fazer diante de essas nações que vêm, que são homens, não é, que sanguinários, que vêm para destruir tudo mesmo, para matar. E aí, ele resolveu buscar, naquele momento, em Deus, a estratégia para aquela batalha que iria acontecer. Ele não resolveu já pegar o seu exército, já colocar em prática as estratégias, não. Ele foi buscar em Deus. Aí, qual foi a estratégia? Oração, jejum. Porque diante daquela situação, eles eram os que iriam ser destruídos, mas eles estavam em desvantagens. Os outros não, eles tinham a vantagem. Mas, olha só, irmãos, para nós vermos o quanto Deus é maravilhoso. Nas pequeninas coisas, Deus age e mostra o seu poder, nos tornando e nos fortalecendo e fazendo com que as outras
pessoas, as outras nações, aqueles que estão à nossa volta, veja o quanto Ele é poderoso e pode nos ajudar no momento difícil. Então foi o que aconteceu. As vantagens do inimigo eram muito maior, mas olhando com o olhar humano, não é? Lógico que era. Mas quando nós olhamos com aquele olhar espiritual, sabendo que nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que basta apenas uma palavra dele. E tudo acontece, tudo muda. É assim que Deus age, que Ele já tem feito na vida do seu povo, na sua igreja, restaurado, operado milagres e dado a vitória, como a vitória da igreja de Jesus Cristo está firme e proclamando as boas novas de salvação nesse mundo de pecado, nesse mundo em que muitos entram e destroem o missionário, mata o missionário, destrói a igreja queimando, mas o povo de Deus está unido e não desiste, porque as boas novas, elas são pregadas, e através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, vidas são transformadas, vidas são restauradas. Então a estratégia que Deus dá ao seu povo é muito grande, é muito forte. E nós podemos ver que através dos momentos difíceis é que nós vemos o trabalhar de Deus. É através dos momentos difíceis é que vamos adquirindo mais experiência com Deus. É através daquela adversidade que você está enfrentando que a sua fé vai ser fortalecida. Porque são nesses momentos que Deus usa o seu servo e enche ele de humildade, ele quebranta, ele abençoa o seu coração com fé, perseverança, ousadia para prosseguir. Foi assim que aconteceu com Josafá. Josafá, diante da situação, o momento era difícil, ele não ficou olhando só para o exército que era poderoso, não. Ele olhou para o Deus que ele servia, o Deus do seu pai. E ele já tinha visto muito as nações sendo destruídas e o povo de Deus sendo livrado pelas mãos do grande eu sou, do grande Deus, que é o dono, que é o que reina entre todas as nações, que é o nosso Deus. E aqui nós podemos aprender com Josafá, sim, que diante da dificuldade, o momento difícil, ele traz um ensino muito grande para a igreja de Jesus Cristo, que é no momento difícil que se deve tomar uma atitude correta, que é buscar a Deus em oração. E foi o que ele fez junto com o povo, buscou a Deus. A conduta dele foi de orientar naquele momento o povo, e aí todos se reuniram para buscar em Deus todos os detalhes daquela batalha. E Deus falou: não se preocupe, porque essa batalha é minha, essa peleja é minha. Novamente o Senhor lembrando a eles: só faça, né? Deus dizendo: faça o que eu vou mandar. Então Deus mandou com que o Espírito dele
se derramasse sobre toda a congregação, sobre todo aquele povo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e ali cada um foi orientado por Deus o que fazer. E Josafá não estava sozinho. Quando o Espírito de Deus está atuando, nós sabemos que há paz, há unidade. E ali, cada um sabia o seu papel naquele momento. Os cantores estavam já se preparando para irem à frente, enquanto o profeta estava ali dizendo ao povo o que Deus havia falado, e os que estavam ali em oração, porque a oração é muito importante para qualquer vitória. Nós vemos que ele chamou o povo para orar e jejuar, porque sem a oração, e tem causas que só vem a vitória através do jejum. O próprio Jesus nos ensina que nós temos sim que fazer alguns momentos de jejum, de oração, para que algumas causas nossas sejam vitoriosas. Então, Josafá, ele entendeu isso, porque a oração, ela é muito importante na vida do servo do Senhor. Ela é um combustível que ajuda na fé para prosseguir. É através da oração que buscamos em Deus o encorajamento, é através da oração que há um relacionamento com Deus, é através da oração que nós ouvimos o que Deus nos orienta, porque foi através desse momento de quebrantamento, foi nesse momento em que todo aquele povo estava com o coração contrito diante de Deus, através da oração, que Deus veio com a resposta. Deus veio ensinando como eles deveriam ter o comportamento diante daquela situação, para que eles saíssem daquele momento vitorioso. E foi o que nós vimos que aconteceu com o povo. E aí também nós podemos tirar e contextualizar para nós, nos nossos dias, que nós precisamos estar unidos em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos estar em comunhão, enquanto um ora, o outro que é líder ensaia, o outro que ajuda o pastor, como os diáconos, está ajudando ali, vendo o necessitado, o que está aflito. E assim, nós vemos que todo o povo de Deus vão prosseguindo, agradando a Deus e obedecendo os seus ensinos. E o Espírito de Deus está disponível para nós nesse século, nos ajudando. Ele está em nós, nos orientando, nos capacitando, nos dando palavras de discernimento, palavra de vida eterna, palavras de edificação para aqueles que precisam. Nós temos o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos mostra a verdade. É Ele quem ensina, é Ele que fala sobre Jesus, que nos ensina a entender sobre Jesus. Então nós vemos a justiça. É o Espírito Santo que nos faz entender que o nosso Deus é justo e que Cristo morreu na cruz, se fez homem, se fez carne, padeceu, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter essa vida eterna. Retornou ao Pai porque Ele ressuscitou, voltou para o seu lugar devido porque Ele é santo, não poderia mais continuar com o corpo glorificado, sendo Deus aqui na terra.
Mas aí ele também não nos deixou só. Ele se preocupou em deixar o Espírito Santo dele para nos orientar através da sua palavra, para poder nos ensinar e para poder nos santificar para a sua volta. Então, é bem claro aqui o texto da palavra de Deus e as orientações. E a postura que Josafá teve foi uma postura assim de um homem realmente temente a Deus, porque ali ele estava com o coração dele em paz, diante da presença de Deus, sabendo que a causa já era ganha. Para nós entendermos um pouco sobre o agir de Deus e o trabalhar dele, nós sabemos que há momentos na vida, irmãos, que nós precisamos buscar orientação a Deus. Muitas vezes nós estamos enfrentando uma enfermidade. Tem enfermidades que elas são imediatamente feito o milagre. Tem enfermidades que, como nós vemos lá no caso, a própria palavra de Deus nos deixa registrado lá que Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele pediu e Deus não tirou. E ele entendeu que ele poderia conviver com aquele espinho na carne, porque a graça de Deus era suficiente. E muitas vezes nós também temos que entender o trabalhar de Deus, os propósitos de Deus, não conhecemos todos. Então nós devemos estar com o nosso coração muito sensível para saber que nós precisamos, diante de qualquer situação que passamos aqui nesse tempo, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos buscar as suas misericórdias, porque elas são infinitas, elas são sem fim. Ela é que nos ajuda, nos acompanha nos momentos mais terríveis da vida. É com ela que nós podemos contar, com a bondade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina a estar buscando em Deus todas essas orientações. Talvez, não é, você esteja passando por alguma situação difícil nesse momento. Nós sabemos que vivemos num mundo de violência, onde as pessoas são tão más, não têm o amor de Cristo no coração, então elas fazem cada coisa que nós temos medo realmente. Nós vivemos num mundo que está os terremotos, maremotos, não é? E tantos outros fenômenos da natureza acontecendo, porque a vinda de Jesus, ele disse que já estaria próximo quando tudo isso acontecesse. Enfermidades, não é? Nós vemos aí a humanidade enfrentando esse vírus terrível, onde muitos já se foram, onde pessoas já perderam seus entes queridos, onde pessoas, através desse vírus, pessoas estão distantes dos seus familiares. Eu estive ouvindo uma reportagem em que o pai estava em um país, a mulher aqui no Brasil, ele era piloto de avião e os filhos estavam em outro país. E tem muitos assim, que vieram e não conseguem voltar, outros estão sem poder vir, não é? E tudo diante dessa situação em que vivemos. Diante de tantos desafios que vivemos hoje, no século XXI, e com esse texto da Palavra de Deus que acabamos de ler e de contextualizar para a Igreja de Jesus Cristo hoje, nós podemos dizer que Deus, ele é o mesmo, ele não muda, ele continua soberano,
Ele continua rico em amor, em misericórdia, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe de tudo, ele pode todas as coisas. E nós, na condição de servo, na condição de igreja, proclamadora do reino de Deus, devemos sempre pregar e anunciar o Deus poderoso, o Deus transformador, o Deus misericordioso. E aí nós podemos tirar para as nossas vidas essa grande lição, que é através da oração. Nós devemos ensinar para os nossos filhos, nós devemos ensinar para todos aqueles que estão à nossa volta, que é através da oração é que nós nos relacionamos com Deus. É através da leitura da sua palavra que nós conhecemos mais sobre Ele, nós conhecemos mais dele. É através da sua palavra que nós nos achegamos mais à sua presença. É através da sua palavra que nós passamos a obedecê-lo, sabendo o que ele gosta e o que não gosta que nós fazemos. Então isso é muito importante, nós como Igreja de Jesus Cristo entender e tirar esses princípios preciosos da sua palavra nessa noite. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar nele sempre a orientação para o nosso crescimento e para anunciar sempre a sua bondade para aqueles que precisam. Que Deus te abençoe e que Deus esteja vindo de encontro à necessidade do teu coração nessa noite. A caixinha de oração que nós temos, que tem tantos pedidos ali, e nós já agradecemos porque muitos o Senhor nosso Deus já realizou, mas tem alguns que ainda não. Nós estamos esperando o seu agir, a sua vontade, o seu momento certo, porque Ele sabe de todas as coisas. E nós confiamos que a sua resposta é sempre a melhor. E Ele não nos deixa sem responder nenhuma das nossas orações. Essa é a nossa confiança e essa é a nossa experiência que temos nele. É que Ele sempre responde. Seja com não, seja com sim, espere. Mas Ele sempre responde. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado e suprir das nossas necessidades. Fica em paz e Deus te abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.